Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui a reativar esse canal do YouTube. Na verdade, reativar, fiquei um tempo sem gravar, mas é porque eu andei pesquisando para tentar trazer um conteúdo melhor, um conteúdo mais elaborado, não simplesmente jogar vídeos, né, no YouTube aí e não ter um engajamento nem nada. Então eu tentei procurar o que realmente a área necessitava. O que realmente falar sobre ferrovia necessita. Eu percebi que muitos canais hoje, tanto de YouTube quanto de Instagram e outras mídias, eh, eles focam mais no entusiasmo. Ah, vamos falar ali sobre os novos trens que foram entregues, ou sobre a linha nova que foi entregue de trecho tal a trecho tal. Ah, sobre a empresa que fabricou tal trem, como que esse trem é? Mas ninguém trazia um conteúdo mais técnico, né? E eu percebi que existe uma carência nisso, porque a gente está falando de um momento em que se está terceirizando, né, a maioria das linhas. Você está transferindo uma mão de obra que era extremamente qualificada para uma mão de obra que ela está tentando se qualificar. Então, é importante que você tenha esse tipo de conteúdo. É importante que você tenha uma projeção desses novos profissionais, para que não aconteça desastres, pode-se dizer assim, né? A gente, né, tem visto recentemente aqui em São Paulo tal, alguns trens, alguns problemas com trens, alguns acidentes, né, graves, graças a Deus não foram fatais, outros, né, às vezes têm fatalidade. Mas por que que acontece isso? Né? Por que que simplesmente você trocar a operação de uma empresa para outra gera tanto conflito, gera tanto problema, gera tanta coisa? Alguns, né, aqueles da teoria da conspiração vão dizer que foi sabotagem, foi isso, foi isso. Será? Será que é realmente sabotagem? Ou será que é expertise? Ó, eu, trabalhando na área, tentando ter uma visão é, de fora e mais ampla, eu consigo enxergar que é talvez um pouco de inexperiência. Vou até reformular a frase. É muita inexperiência. Então, existe a necessidade, sim, de se tocarem no tema de se falarem mais sobre a parte técnica de um trem, tá? E, e agora os conteúdos que eu vou fazer, né, para aqui, para o canal, vai ser voltado mais para isso. Vai ser voltado mais para uma parte técnica, mais para um conteúdo de como funciona um trem, a integração dele com outras vias e assim por diante. Vocês vão ver. No decorrer dos próximos vídeos, nós vamos falar bastante sobre esse tema. E para esse vídeo específico, eu vim trazer, né, podemos dizer assim, vamos falar desde o começo. Acho que é o ideal, né? Como que nasce um trem? Como que ele surge? Então, o trem, cara, ele começa desde um processo ali de licitação, né, até chegar na operação comercial, passado por várias etapas, né? Então, como que, como nós podemos dizer que dá ideia, né? Então é óbvio que quando a gente vê ali um trem, né, na estação, nossa cabeça vai remeter ali para a fábrica. Foi fabricado na fábrica tal, na CRC, na Alstom, na CAF e tá aqui. É só isso? Não. Então, na verdade, né, existem anos, anos e anos e anos de alguns pré-requisitos. Elaboração de projetos, contratação de fornecedores, fabricação de centenas de equipamentos, integrar sistemas complexos e realizar milhares de testes. Essa é a questão. Não é simplesmente joguei ali. E neste canal a gente vai tentar, tá, mostrar esse ciclo de vida, tá, de um projeto ferroviário. Desde a licitação ali e tal, até o início da operação. E neste primeiro vídeo nós vamos entender ali onde tudo começa. Então podemos dividir em três tópicos: necessidade, planejamento e um projeto ferroviário, tá? Então toda a história ela vai começar ali com uma necessidade. Essa é a grande questão. Então, pode ser a necessidade de uma prefeitura, pode ser a necessidade de um governo estadual, pode ser a necessidade de uma operadora de metrô, como a gente está vendo muito hoje em dia, né, com essa terceirização. Pode ser a necessidade de uma concessionária ferroviária, e assim por diante. Alguém percebe ali que precisa aumentar a capacidade, precisa reduzir intervalos, precisa expandir uma linha, precisa substituir uma frota antiga. Tá vendo? Existem várias vertentes ali que a gente vai analisar de que
né, de quando surge essa necessidade. Então, antes mesmo de se existir um trem, nós precisamos ter um problema que precisa ali ser resolvido. Então, na maioria das vezes, e quando nós falamos de trem, esse problema pode ser transporte público, a necessidade de, como eu disse, intervalo de trem, eu tenho um grande número de população que utiliza o trem. Então eu preciso diminuir esse intervalo de um trem para outro para que o fluxo seja maior. Ou então eu preciso transportar minério de um lugar para outro. E aí já vamos falar de, né, dos trens de carga, tal, e tudo mais. Então sempre se existe ali uma necessidade, existe um problema a ser resolvido. E como que acontece? Então, o cliente ali identificando essas necessidades, vai ser aberto um edital, vai ser feita uma concorrência, né, entre as empresas, você vai ter ali o fornecedor vencedor dessa concorrência, e aí nós vamos para a parte de fornecimento. Né? Ou seja, edital, o edital ele vai definir ali o que o cliente ele deseja comprar, né? Nesse edital vai estar lá discriminado tudo, o cliente deseja comprar quantos trens? Qual a capacidade? Qual a velocidade máxima desse trem? Qual tipo de sinalização eu vou utilizar? Qual vai ser o nível de automação desse trem? Quais vão ser os requisitos de segurança desse trem? Quais normas são aplicáveis? Tá? Então, tudo isso vai ter que ser definido dentro de um edital. Aí as empresas, né, fabricantes, elas vão analisar esses requisitos e vão apresentar suas propostas. Porque com base nisso, principalmente na parte de sinalização, tipo de sinalização, é, requisitos de segurança, isso aqui vai envolver valores muito maiores. Dependendo do nível de segurança que você quer, futuramente eu vou falar sobre isso, BTC e tal e tudo mais, você vai ver que vai ser mais complexo a atividade daquele trem. Aquele trem ele precisa de uma tecnologia maior. Então isso tudo vai influenciar dentro do custo, tá? E aí, nós vamos falar ali sobre, né, isso estando definido, tá? Tudo isso aí estando definido, nós vamos começar a ter um trem. E aí o trem, ele geralmente é dividido em sistemas, obviamente, né? Tração, freio, portas, IGVAC, TCMS, comunicação, sinalização e assim por diante. Então, depois da assinatura ali do contrato, vai se começar as fases mais importantes. Qual que é a fase mais importante? É a engenharia dos sistemas. A engenharia de sistemas. Aqui, o trem, ele vai começar a ser, como é que eu posso dizer, decomposto, tá? Em diversos subsistemas. Então, cada sistema, ele vai possuir ali o seu requisito próprio. Cada sistema, ele tem ali o seu, embora eles façam parte de um trem, né? No final das contas, a gente vai, no final de tudo ali, a gente vai integrar tudo aquilo, mas eles têm os seus requisitos próprios. Tá? Então, todos, o interessante disso é que mesmo todos eles tendo os seus requisitos próprios, todos eles precisam funcionar juntos. Isso que é mais fascinante, né, de um trem, pelo menos para mim. Então, um trem, ele não é um equipamento. Não chega assim, eu preciso de um trem, e aí o trem é um equipamento. Não, não é. Na prática, ele é realmente aquilo que eu falei. Ele é a integração, tá, de dezenas de sistemas diferentes que no final das contas vão ter ali o mesmo objetivo, vão interagir da mesma maneira e vai se trazer os benefícios, como eu disse, depende do que vai estar ali no edital, depende do que foi se especificado com relação a tudo. Bom, após isso, a gente tem mais divisões. Projeto conceitual, projeto básico, projeto executivo. Então, após a definição, né, desses requisitos da questão dos projetos, do que se vai, nós vamos ter engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos, engenheiro de software, engenheiro de RAMs, engenheiro de sinalização, todos trabalham em conjunto. O RAMS é RAMS. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, porque é uma área muito interessante. E o engenheiro de RAMS, de RAMS, ele, ele fica responsável, cara, é melhor fazer um vídeo específico. Eu vou fazer um vídeo específico logo logo falando sobre isso, porque é algo que eu estudei e que eu gostei muito.
Gostei muito, porque isso define muito do tempo de vida de um trem, pode-se dizer assim. Do tempo de vida de um trem, do tempo que eu posso ter um trem parado para uma manutenção, no tempo que eu tenho que aquele equipamento, eu preciso planejar tudo que aquele equipamento, tudo que aquele trem ele pode me trazer de problemas e quais soluções eu tenho e qual tempo eu tenho que ter nele para se resolver. Vocês vão ver, é bem interessante falar sobre isso. Mas todos esses aqui, por fim, trabalham em conjunto, tá? Não existe um específico aqui, todos eles têm que estar em conjunto. Então, nessa fase ali da produção de um trem, né, você vai ter desenhos, lista de materiais, você vai ter diagramas elétricos, você vai ter especificações, tudo bem determinadinho. Ou seja, vejam só, olha o processo todo até você ter um trem, né? E depois você vai, é, você vai ter o corpo do trem, né, que é aquela carcaça de aço, inox. Você vai ter o bug, você vai ter portas, você vai ter freio, você vai ter tração, você vai ter cablagem. Eu vou falar de tudo isso. Só estou falando nesse primeiro vídeo aqui um resumão para vocês entenderem por que que eu preciso discriminar tanto e por que que se exige tanta complexidade quando se fala em trem, tá? Então, a fabricação, ela vai começar muito antes da montagem final. É muito antes de chegar no chão de fábrica. Então, diversos fornecedores eles produzem componentes em diferentes locais. A estrutura da caixa, às vezes, é produzida em outro local. Existem empresas que fazem a própria estrutura da caixa, né? Empresas como a Áustria, onde eu trabalho, fazem e são muito bons nisso. Os bugs, às vezes vêm de outro local. Os motores, os conversores, os sistemas de freio, as portas, os equipamentos eletrônicos. Bom, posteriormente, tudo isso daí vai cair dentro de uma linha de montagem, tá? Tudo isso daí vai cair depois ali em linhas e estágios, que nós podemos também depois vamos falar disso também, né, o processo de montagem de um trem. E tudo isso vai cair ali e cada um tem o seu estágio, tem seu período para ser colocado, para ser acoplado, né, num trem. Agora, nós podemos chegar na fase que, sinceramente, como eu disse antes, é onde eu acho mais interessante, cara. É quando você pega tudo isso, quando você pega tração, freio, portas, EGVAC, CBTC, quando você pega tudo isso e você integra, e você faz com que eles se comuniquem. Porque não basta o sistema de freio funcionar, não basta o sistema de tração funcionar, não basta o sistema de portas funcionar. Eles precisam conversar entre si, eles precisam dialogar entre si. Além disso, o trem ele precisa se comunicar com a infraestrutura. E aqui é onde surge a integração entre o material rodante e a sinalização, que é outro ponto também espetacular que quando a gente fizer o vídeo para detalhar mais isso daqui, vocês vão ver como que abre um leque muito maior do que é o trem, do que o subsistema do trem exige. Então, hoje em dia, a gente fala sobre sistemas, extremamente modernos, tecnológicos, avançados em questão de controle de tráfego, é, é, que desenvolvem um papel fundamental, principalmente na questão de tempo de deslocamento entre linha, né? E isso vai dar um ganho quando a gente fala, por exemplo, em trens que atendem a população. O sistema ali de sinalização, o sistema ali de automatização do trem, ele vai ser extremamente importante para a finalidade final, que é atender o público. Agilidade, né? São pessoas ali que dependem de horário tal, e tudo mais. Então, é bem interessante também quando a gente for falar sobre esse tema. Vamos entrar, né, sobre a questão do CBTC, bom, tudo isso. Sistemas embarcados, também vai ser um tema que a gente precisa tocar e precisa abranger bem, tá? Abranger bem, porque é importante demais. É o final, é o que sobra. Depois de todo aquele processo fascinante de fabricação, você vai para sinalização, você vai para automatização, vocês vão ver que é algo que enche os olhos de falar. Pelo menos para mim, e acredito que quem acompanhar o canal, também você, entusiastas da área, também vão gostar. E aproveito, já deixo aberto, né, o YouTube aqui, o canal, a mensagens, a conteúdos, quem quiser, outro tipo de conteúdo, ou de repente corrigir alguma coisa, ninguém é dono da razão. Então, de repente, se eu falar alguma coisa aqui que
alguém vê, ó, não é bem assim, funciona assim e tal, podem falar também, estamos constantemente aprendendo, né? Ninguém é inteligente o suficiente que não tenha nada a aprender e ninguém é burro o suficiente que não tenha nada a ensinar. Acho que esse é o princípio que nós devemos seguir aqui e a troca de informações vai ser importante para todos nós, tá bom? Então, o último tema que eu falei, sistemas embarcados, não é isso? Então, vamos também entrar dentro dos sistemas embarcados e assim por diante. Beleza, pessoal? E aí, nós vamos também ter a questão de testes. Depois de tudo isso que a gente falou, ainda vai ter o período de testes. Testes estáticos, testes dinâmico, trail run, e assim por diante. Tá? Então, depois, dessa etapa gigantesca toda que nós falamos, cada requisito ali, ele precisa ser verificado. Cada sistema, ele precisa ser validado. Cada função precisa ser validada. Interface entre sistemas, elas precisam ser comprovadas. Você precisa dizer que aquilo ali realmente funciona, que funcionou, que aquilo que você planejou no papel está realmente ali agora funcionando, dinamicamente falando, certo? E é nessa etapa que vão entrar as equipes de comissionamento e TIC, na qual eu faço parte. Então, modéstia à parte falando, é uma área muito boa, né, de se trabalhar, é um campo muito bom de se atuar. E eu vou entrar muito dentro desse tema também, com a importância do TIC. Não é simples como pensam, algumas pessoas que às vezes chegam é, novas na área, acham que isso aqui é simples, é fácil, é só ler um esquemático. Se souber ler um esquemático aqui, já tá... Não, não é só isso. Então a gente vai entrar também dentro disso é, e vamos fazer vídeos específicos para tudo isso, certo? Após esses testes todos, nós também teremos o período de aceitação, tá? Operação assistida. Vou falar um pouco sobre o que é a operação assistida, a operação comercial. Então, pós-validação em fábrica e às vezes do cliente também, desses testes, a gente vai começar a entregar o produto ali para o cliente, né? Então, inicialmente vai ocorrer uma operação assistida, certo? Depois o trem vai entrar em operação comercial. E aí sim, os passageiros, né, vão por alguns segundos ali ver um trem passando e talvez não vão nem saber, né, toda a história que levou anos e anos ali para terminar naquele trem que já está em operação. Então vejam que é algo realmente interessante, né? Bom, então nesse vídeo aqui a gente pegou só uma ideia geral, tá, pessoal? Eu tô falando rápido aqui sobre todos os sistemas tá, e tudo mais, mas é uma ideia geral, entendam que é só simplesmente uma ideia geral. Nos próximos episódios, nos próximos vídeos, nós vamos nos aprofundar em cada etapa dessa que eu citei, tá? Então não se preocupe, a gente vai falar detalhadamente sobre cada etapa. Vamos falar sobre licitação, né? Como ocorre realmente a licitação. Eu falei bem brevemente ali sobre a necessidade e tudo mais, mas vamos falar sobre a licitação a fundo, vamos falar sobre a engenharia de sistemas, vamos falar sobre o RAMS, vamos falar sobre a fabricação, vamos falar sobre a integração, vamos falar sobre o CBTC, vamos falar sobre a tração, freio, TCMS, portas, é, parte de intercom, cara, tudo é muito complexo. O trem, ele é muito complexo e é muito fascinante. E vamos falar principalmente, como eu disse, em minha área, sobre as equipes, né, de TIC, as equipes de teste e comissionamento, tá? Então, se você gosta de engenharia ferroviária, esse aqui é apenas o começo de tudo, certo, pessoal? Então, espero ver vocês em breve em futuros vídeos, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Ainda não decidi qual vai ser o tema do próximo vídeo, mas provavelmente seguindo na lógica vai ser explanar um pouco mais sobre, sobre a licitação. Acho que podemos seguir, né, com essa linha, que aí a gente pode estabelecer um início, um meio e um fim, né, da questão do trem. Então, desde quando ele se é solicitado, desde quando se enxerga a necessidade, e aí nós vamos chegar ali na entrega final, na integração com via e tudo mais, e aí vai ser com certeza um conteúdo bem legal. Certo, pessoal? Agradeço. Peço que, por favor, vocês chegaram até aqui, né? Tá dando 20 minutos de vídeo aqui. Espero que se vocês chegaram até aqui, por favor, curtam, compartilhem. Isso não é meu meio, de longe, não é, com certeza não é o meu meio de ganhar sustento nem nada, mas é o que eu quero fazer, um projeto que eu quero fazer para mim,
para melhorar o meu conhecimento, para levar conhecimento para pessoas e para melhorar, a questão da acessibilidade das pessoas a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de matéria. E de repente utilizar esse canal para fazer uma integração, cara, legal, uma coisa bacana entre vários entusiastas, vários especialistas e trazer, né, para todos vocês e melhorar o atendimento do trem, da ferrovia, para a população final, porque isso é um serviço, cara, que ele é de utilidade pública. Ele é um serviço muito bom, é maravilhoso. É uma coisa que funciona assim perfeitamente, atende a todos, ao professor, ao médico, ao estudante, a crianças, tudo, todo tipo de pessoa utiliza o metrô e consegue ir rapidamente para de um lugar para o outro, para o médico, para trabalhar, para onde quer que seja. E se bem utilizado, se bem, eh, como é que eu posso dizer, se bem gerido, ele pode se tornar uma válvula de escape, né? Às vezes até para questões climáticas e assim por diante, que nós também vamos discutir em vídeos posteriores, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E é isso aí. Sigam o canal e vamos falar mais sobre ferrovia.